Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos hoje em uma linda festa, culto de posse. Isso é bênção para a igreja. Eu gostaria de deixar uma palavra bem rápida, baseado aqui em Efésios capítulo 4, verso de número 11. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Efésios 4, verso 11. A palavra do nosso Deus nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Somente esse texto para a nossa breve meditação de fé nessa cerimônia tão linda, tão especial para a história dessa igreja e também para a história da família pastoral que daqui a alguns momentos estarão sendo empossados. Meus queridos irmãos, nós temos diante de nós a orientação do apóstolo Paulo, falando a respeito dos 5 ministérios que toda a igreja saudável tem. E nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo ele destaca algumas figuras, alguns tipos de obreiros. Entre eles, nós podemos aqui destacar a figura do apóstolo, que é aquele que lança os fundamentos. Além disso, aquele que desbrava, aquele que inicia, aquele que começa uma obra. E essa congregação, ela teve o seu apóstolo, o obreiro que veio para dar o pontapé inicial, para que assim, hoje, ela estivesse ganhando vidas e fazendo história na cidade de Açailândia. Mas também o texto sagrado, ele fala daquele obreiro chamado evangelista. E esse obreiro evangelista, ele respira e inspira ao mesmo tempo almas para o crescimento da igreja, vidas, pessoas aceitando a Cristo. E ele faz isso através de oração, de estratégias de evangelismo. Ele faz isso motivando a igreja também a cumprir o seu papel missionário. Mas o texto também destaca a figura do profeta. E o profeta, o obreiro profeta, é aquele que é um porta-voz. Ele é o porta-voz de Deus. Ele sempre tem uma palavra de Deus para direcionar o povo do Senhor. E essa palavra se dá através do ensino, essa palavra se dá através da pregação. Ele nunca sobe ao púlpito sem que ele tenha uma palavra de Deus revelada, ou em casa, ou até mesmo em cima do altar, para entregar à congregação. E o texto continua falando a respeito também dos mestres, obreiros que são chamados de mestres. Eles têm um papel de ensinar a palavra de Deus, de educar o povo do Senhor, porque a igreja ela cresce saudavelmente quando de fato ela tem uma boa instrução bíblica. A igreja ela não pode viver apenas de movimentos, de campanhas, de conferências, de festas, mas a igreja ela sobrevive e se impõe no mundo através do ensino da palavra de Deus. E esse ensino muitas vezes acontece em reuniões pequenas, em reuniões no meio de semana, ou às vezes no final de semana, através da instrução dos mestres que ensinam a palavra de Deus com maestria. E em último lugar, eu quero destacar o obreiro que é chamado de pastor. E hoje nós estamos aqui nessa cerimônia de posse de um pastor congregacional. E ele não é apenas um pastor congregacional, ele também é o nosso primeiro vice-presidente do campo e tem exercido um papel importante para a igreja de Açailândia em todo esse campo. E essa figura do pastor destacada nesse texto remete a cuidado, porque todo pastor ele precisa cuidar das ovelhas do Senhor. Na realidade, às vezes a gente fala as minhas ovelhas, mas as ovelhas são de Jesus. Nós estamos simplesmente cuidando dessas ovelhas que pertencem a Cristo. E remete também à figura do pastor, direção. Ele cuida, mas ele também direciona. E como ele direciona? Não apenas com a sua palavra, mas ele também direciona com o seu exemplo, com o seu testemunho, com o seu caráter. Ele também direciona através das suas ações, de uma maneira direta ou indireta.
O rebanho do Senhor está olhando fitamente na vida do pastor, na vida da esposa do pastor, que nós chamamos carinhosamente de pastora, missionária. Mas eles também observam os filhos do pastor, para que de fato se cumpra aquilo que está escrito na palavra de Deus, que o obreiro, ele cria os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Então essa figura pastoral envolve o cuidado, envolve a direção, mas a figura pastoral, acima de tudo, ela envolve a segurança, porque todo pastor, ele cuida da ovelha, para que a ovelha não se perca, para que o lobo não trague a ovelha. E hoje nós vivemos um tempo tão complexo, porque nós temos um instrumento que traz muita informação, mas ao mesmo tempo muitas desinformações. E esse instrumento é a internet. E muitas pessoas optam ser pastoreados pelos YouTubes da vida, pelos pregadores da internet. E muitas das vezes esses pregadores, esses pastores da internet, eles não estão fazendo um serviço cristão, mas estão fazendo um desserviço, confundindo, trazendo dúvidas ao coração da ovelha. E o pastor, ele é um homem preparado extremamente para que ele possa direcionar essa ovelha a águas tranquilas, a pastos verdejantes, assim protegendo ela, para que ela não seja levada por qualquer vento de doutrina. Então, meus queridos irmãos, essa instrução da palavra de Deus em Efésios 4:11 destaca esses tipos de obreiros que são bênçãos na vida da igreja. Mas a igreja também ela é bênção na vida do pastor. Porque um pastor só é pastor se de fato ele tiver pessoas para ele cuidar. E existem muitos que até o título tem, mas não tem as pessoas para ele cuidar. E de certa forma esse título é dado para ele, sem ele ter um rebanho para ele cuidar. É dado de uma maneira indevida. Mas quando o pastor tem um rebanho para cuidar, esse rebanho também cuida do pastor. E ele cuida do pastor obedecendo. Quando os crentes, de um modo geral, obedecem o seu pastor, indiretamente, e eu posso até afirmar diretamente, ele está cuidando do seu pastor através da sua obediência. Uma outra coisa, as ovelhas cuidam do pastor quando se preocupam com o bem-estar espiritual e também físico do seu pastor. E esse cuidado espiritual e físico do pastor envolve a preocupação, o carinho, a aproximação. Porque dessa forma, o pastor vai sentir o amor das ovelhas. E a ovelha também, os crentes sentirá o amor do seu pastor. É possível, e eu acredito que eu não estou falando nenhuma inverdade, é possível nós encontrarmos igrejas que amam o seu pastor, e às vezes pastores, entre aspas, que não amam as suas ovelhas. Mas também é possível encontrarmos pastores que amam o rebanho do Senhor. E às vezes a ovelha, alguns crentes, não na sua maioria, mas alguns, não demonstram esse amor para o seu pastor. Mas quando há, de fato, a união do cuidado, do amor de ambas as partes, esse é o segredo para uma congregação e para um ministério feliz e próspero, porque assim o pastor desempenhará o seu ministério e a igreja alcançará o aperfeiçoamento através do pastoreio dos homens que Deus tem enviado sobre ela. Que Deus nos abençoe e que Ele abençoe essa congregação e continue abençoando todos os pastores em nome de Jesus. Amém.